Exatamente hoje, nós estamos diante de uma oportunidade e de um momento de cautela também. Para cada pessoa, esse momento ele vai representar de uma maneira diferente. E essa representação, ela depende não da sua experiência, mas sim da data que você entrou dentro do mercado cripto. E é sobre isso que nós vamos falar na nossa análise de hoje. Bom, Guitarista na área, se você não for inscrito no canal, considere se inscrever. Aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre a análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal, para mostrar o conteúdo ele está sendo relevante. Legal? Mas chega de papo e primeiro de tudo eu quero dar um recado para você. Olha só, se você tem menos do que 70% em Bitcoin na sua carteira, você está correndo um alto risco. Eu já venho lhe alertando isso fazem exatamente 2 meses. Se você voltar no meu canal 2 meses atrás, você vai ver nesse vídeo aqui que eu vendi R$500 mil em altcoins. E aí em seguida aqui vai ter vários vídeos te explicando qual foi a altcoin que eu vendi e explicando o que estava acontecendo naquele momento. Mas saiba que hoje quando a gente olha para o Total 3, que a gente descarta o Bitcoin, o Ether e as stablecoins, nós estamos no fio do bigode, meu amigo. Nós estamos prestes a fazer uma reversão majoritária de tendência nas altcoins. Isso significa que a gente vai reverter? Não, estamos no fio do bigode. Se a gente perder essa média de 200 períodos ali, a gente já perdeu essa linha branca que era o suporte principal ali, a gente já está enroscando aqui na média de 200 períodos, isso daqui é um grande sinal de alerta. E pela última vez eu vou lhe alertar, tome muito cuidado com as altcoins nos próximos dias. Gui, mas essa é a minha oportunidade de mudar de vida. Sim, saiba que as altcoins elas têm a oportunidade de te enriquecer, a oportunidade de te levar aos milhões, a oportunidade de fazer 10, 20, 50 mil % de multiplicação. Mas essa mesma oportunidade ela tem um outro lado, que é um buraco negro que vai sugar todo o seu capital caso você não faça as coisas certas no momento certo. Altcoin você deve tomar muito cuidado. Não caia nessa ladainha de que a dog ela vai to the moon, então você vai simplesmente investir todo o seu capital em cima de um ativo que foi hypado por conta de youtubers e as pessoas acreditaram nisso. Meu amigo, tome muito cuidado, preserve o seu capital nos momentos de alto risco. E o momento que nós estamos vivenciando para altcoin é um momento de alto risco. Legal? Espero que depois de 2 meses o recado ele tenha ficado bem claro nesse vídeo aqui, se ele não ficou lá atrás, quando eu fiz todo o anúncio de que eu estava me desfazendo de muitas altcoins. Bom, voltando aqui para o nosso Bitcoin, que é o nosso foco de análise hoje, olha só, a gente tem essa linha branca aqui, que ela vai ser exatamente a divisão do céu e do inferno. Se a gente perder essa linha branca aqui, nós vamos entrar abaixo do custo do investidor de curto prazo. Se a gente olhar para o custo do investidor de curto prazo, ele está nessa zona aqui dos 64, 63 mil dólares, tá? Esse daqui é o custo médio do investidor de curto prazo. E qual que é o problema se a gente vier abaixo dessa região? O problema é que esses caras eles vão começar a realizar muito prejuízo. E quando a gente observa, nesse momento, a gente já está tendo algumas realizações de prejuízo, tá? Não são realizações tão grandes assim, inclusive a gente já teve realizações muito maiores nessa região que nós estamos, mas veja que já começou a aumentar a realização de prejuízo. E qual que é o problema da gente ter a realização de prejuízo? É que a gente constitui um evento que nós chamamos de panic sell. O panic sell é quando as pessoas elas estão vendendo em pânico, sem pensar, ou seja, a gente tem muita pressão de venda naquele momento. Porque essas pessoas mais amadoras, elas sempre vão pensar, bom, eu estou no prejuízo agora, então o que eu vou fazer é vender agora para recomprar mais barato. Elas sempre vão ter essa mentalidade. Sendo que o investidor mais profissional, ele vai fazer diferente. Ele vai falar, bom, se eu estou no prejuízo, o que eu vou fazer é aumentar os meus aportes e diminuir o meu custo médio, que na hora que o mercado voltar a subir, eu conseguir diminuir meu custo médio e eu não preciso de toda a movimentação de alta para voltar no dinheiro que eu tinha lá atrás. Ele utiliza uma estratégia diferente. Esses panic sells, eles são um problema. Obviamente que nós estamos nesse suporte, tá? Nós estamos dentro dessa região de suporte, ou seja, nós estamos dentro do custo do investidor de curto prazo. Isso faça com que a gente não tenha pressão de vendas
nesse momento. Ou seja, os 63 mil dólares, ele é um ponto extremamente forte, um ponto de suporte do mercado nesse momento. Veja que quando nós agulhamos aqui, ó, dentro dessa região dos 57 mil dólares, quando nós fizemos esse flush aqui, nos recuperamos em V, a gente também havia chego no custo do investidor de curto prazo. Ou seja, aqui a gente tem uma exaustão vendedora. Então, quando eu comecei esse vídeo aqui falando para você que nesse momento a gente tem uma oportunidade, mas também uma cautela, eu quero dizer que para aquelas pessoas que compraram Bitcoin lá em 18 mil dólares e 20 mil dólares, elas devem ser cautelosas caso a gente perca os 73 mil dólares. Os 63 mil dólares. Se a gente perder os 63 mil dólares, você que entrou lá atrás nos 18, nos 20 mil dólares, você deve sim entrar com estratégias de proteção. Essa estratégia de proteção seria ou você realizar uma parte do seu capital, dolarizar, ou você utilizar um ativo de hedge, ou você utilizar futuros para você poder fazer isso. Eu não sei como que você vai utilizar a sua estratégia de proteção. O que você precisa aplicar é uma estratégia de proteção para que você preserve o seu capital, o capital que você lucrou ao longo desse processo dos 18 mil até essa região que nós temos aqui. Se você sempre ficar exposto no mercado com alto lucro, você tem uma probabilidade de devolver todo aquele lucro que você fez para o mercado. E você não pode devolver todo o lucro. Você pode devolver uma parte? Sim, você pode devolver uma parte. É super comum você devolver uma parte para o mercado, mas você não pode devolver todo o lucro para o mercado. Por isso, as pessoas que estão desde lá de trás, elas devem sim se proteger na perca dos 63 mil dólares. Para quem está entrando no mercado agora, você está tendo uma oportunidade na sua frente, porque você está vendo o preço do Bitcoin no custo do investidor de curto prazo. Então, essa é uma excelente região para você aportar em Bitcoin, não em altcoin. Porque estamos em uma região de suporte extremamente forte e mesmo assim você tem que ter um plano do que você vai fazer caso a gente perca os 63 mil dólares, que não é um plano de vender. Se você está entrando agora, o seu plano é diminuir o seu custo médio conforme nós vamos ter quedas. E eu vou te explicar mais para frente o porquê que quem está entrando agora deve pensar nessa estratégia de compra, mas segura aí. Olha só, então a gente vê que estamos tendo ali algumas realizações de prejuízo e nós estamos tendo essa realização de prejuízo sem ainda ter chego dentro da fase de capitulação do investidor de curto prazo. A gente está um pouquinho longe dessa fase de capitulação, ela vai chegar ali quando a gente realmente for abaixo dos 63, a gente vai ver o investidor de curto prazo em zonas de capitulação. O grande problema do Panic Sell é que, olha só, essa região que nós estamos é a maior região de volume transacionado de toda essa movimentação do ciclo que nós tivemos. Quando a gente olha para esse maior volume transacionado, isso significa que o custo desses bitcoins está nessa região, acima de 64 mil dólares. Essa barra cinza aqui, ó, é onde nós estamos hoje. Hoje nós temos 1,4% do Bitcoin com esse custo. E veja que para cima, ó, veja que ali nos 66 mil dólares, a gente tem 2,3% dos Bitcoins em circulação nesse custo. Cara, se a gente somar isso daqui, a gente vai ver que tem mais de 10% dos Bitcoins minerados já com um custo acima de 64%. Ou seja, a gente tem muito capital aqui em cima. Não é à toa que a gente vê que a quantidade de bitcoins na mão do investidor de curto prazo, ela subiu muito e de uma maneira muito forte. Isso porque investidores de longo prazo distribuiu, isso porque muita gente entrou na euforia também, mas veja que a gente passou muito supply para o investidor de curto prazo. Se a gente passou muito supply para o investidor de curto prazo, se a gente tem um alto volume de transação acima dos 63 mil dólares, e se a gente vai entrar dentro de uma fase de capitulação, e se esses caras eles realizam prejuízo, meu amigo, a gente constituiu uma bomba para que a gente possa ter sim um panic sell, caso isso aconteça. Por isso que os 63 mil dólares ele é um ponto-chave, é exatamente uma região onde nós devemos sim ser cautelosos. As pessoas que têm lucro no bolso, elas devem sim pensar em estratégias de defesa. Porque lembre-se que isso é uma zona de all-time high, é uma zona de topo que nós estamos.
o ciclo ele ainda não acabou, a gente ainda vai vivenciar a euforia, a última fase do ciclo, isso tudo vai acontecer. Eu acredito que Bitcoin, nesse ciclo, ele vai chegar em 140 mil dólares, próximo dessa região. Não acredito que a gente vai muito acima, mas acredito que a gente vai chegar dentro dessas regiões. Veja o que aconteceu ali em 2019. Olha só, em 2019 a gente teve o nosso topo ali sendo formado, né? Nessa região dos 13 mil dólares aqui. A gente voltou na região do custo do investidor de curto prazo naquela época e a gente perdeu. Veja que depois a gente foi revisitar exatamente o custo médio de todos os investidores, somando investidor de longo prazo, investidor de curto prazo, a gente foi exatamente nessa linha laranja que nós temos aqui. Eu não acredito que dessa vez a gente vai nessa linha laranja, porque hoje ele está lá nos 30 mil dólares. A gente estaria falando em uma queda de mais de 50% a partir desse ponto que nós estamos, caso a gente realmente tenha um panic sell acontecendo diante da nossa frente. Eu não acredito que a gente vai nos 30 mil dólares, mas, como eu falei, a gente tem que nos proteger. Eu não acredito nos 30 mil dólares, mas eu não vou apostar contra uma queda de até os 40 mil dólares, até os 45 mil dólares, eu não vou apostar contra isso. A gente não pode cravar alvos específicos nesse momento, porque a gente nem perdeu os 63 mil dólares, a gente não tem dados o suficiente para poder cravar alvos de baixas, por exemplo. Então não dá para a gente cravar isso. O que dá para a gente saber é que precisamos nos proteger. E conforme a queda for esquentando, se ela realmente for esquentando, se a gente realmente tiver o panic sell, aí a gente começa a trabalhar com esses alvos de aonde será o nosso ponto de reentrada. Mas saiba que perdendo 63 mil dólares, meu amigo, a gente precisa sim se proteger. Você precisa ser sim estratégico. Esse jogo não é para amadores. Investimento não é para amadores. Se qualquer pessoa que entrasse dentro do mercado financeiro, ela conseguisse multiplicar dinheiro, meu amigo, a gente teria todo mundo bilionário ou trilionário já. E não é assim que funciona. São poucas pessoas que conseguem realmente atingir a liberdade financeira através dos investimentos. Cara, você pode fazer isso. Eu saí de instalador de som, estou aqui nessa posição hoje. Eu comecei investindo com 5 mil reais em Bitcoin e eu atingi o meu primeiro milhão dentro desse mercado. É um dos melhores mercados que a gente tem para poder investir, são as criptos. Você tem sim muito potencial para enriquecer dentro desse mercado, para multiplicar muito dinheiro, mas ao longo desse processo você vai precisar ser uma pessoa estratégica, uma pessoa profissional e uma pessoa menos amadora, uma pessoa que não seja manipulado pela mídia, por exemplo, com a dog to the moon, né? Por favor, não ache que você vai enriquecer investindo em meme coins. Bom, isso daí é a fórmula perfeita de manipular pessoas. Bom, quando a gente olha ali a última fase do ciclo, então ela não aconteceu, como eu falei com você, ela ainda vai acontecer, que é essa fase azul aqui em cima. Veja que em 2019 a gente também teve essa retração antes de acontecer essa última fase do ciclo. Bom, eu estou preparado para ambos os cenários. Quando a gente olha para o book de ofertas dentro da Binance ali de futuros, a gente consegue observar que as ordens de compra, elas estão lá nos 60 mil dólares, que é essa linha meio amarelada que nós temos aqui. Isso é um problema porque a gente está vendo que o suporte de futuros ele está abaixo do custo do investidor de curto prazo. Eu não gostaria de ver esse suporte em futuros aqui dentro dessa região. Eu gostaria de ter visto o suporte de futuros aonde nós estamos hoje, porque isso mostraria um bom interesse comprador nos 63 mil dólares e nós não temos um bom interesse comprador dentro dessa região. Por que o suporte de futuros ele está exatamente nos 60 mil dólares? Bom, porque quem opera futuros provavelmente não faz uma análise on-chain. A gente sabe que a maior parte das pessoas que operam futuros, elas estão olhando para price action. E quando a gente olha para o price action, 60 mil dólares é exatamente a base do nosso canal aqui. Então faz sentido os traders, porque a gente está falando de futuros, faz sentido com que os traders eles coloquem as suas ordens em 60 mil dólares. Só que na análise on-chain é um grande problema se a gente vier abaixo dos 63 mil dólares.
Pode acontecer da gente vir nesses 60 mil dólares em formato de flush, que é a gente fazer uma recuperação em V, aonde a gente chega nos 60, e aí os investidores, os traders, as pessoas do curto prazo, elas têm o potencial de jogar o mercado para cima, aí sim, beleza, as coisas ficam saudáveis. Mas se a gente começar a fechar abaixo dos 63 mil dólares aqui, e os 60 mil dólares ele não responder, cara, não vai ser bons sinais, a gente não vai ter força suficiente, os traders eles não vão ter força suficiente para jogar o mercado de volta para cima, porque o investidor de curto prazo ele vai estar capitulando, ele vai estar realizando prejuízo. Então, saiba montar sua carteira nesse momento. Como eu abri o vídeo falando para você, não tenha menos do que 70% de Bitcoin na sua carteira nesse momento. E saiba que isso não é para sempre, não é engessar sua carteira para sempre, é nesse momento. Olha só, em um passado recente, há 3 meses, uma das minhas carteiras ela tinha 30% em Bitcoin. Hoje, essa carteira ela tem 70% em Bitcoin. Isso significa que eu vou levar o resto do ciclo com 70% em Bitcoin? Obviamente que não. Na hora que a gente chegar dentro da altcoin season, na hora que a tempestade das altcoins ela passar, que já fazem 2 meses e ela ainda não passou, aí a gente começa a investir mais nesses ativos, aí a gente começa a olhar mais para as altcoins. Mas nesse momento, meu amigo, as altcoins elas estão derretendo nos últimos 2 meses 40%, 50% ou até mais. É uma ou outra que está subindo. E quando a gente vê o mercado, ele sobe em um dia e cai no outro. E aí no dia seguinte sobe outra altcoin, mas ela cai no outro. E aí no outro dia sobe outra altcoin. A gente não está com o mercado com força, nem mesmo para o Bitcoin. Como eu falei, muitas coisas aqui elas estão no fio do bigode. Tanto o Total 3 quanto o suporte do Bitcoin. Não queira ver o Bitcoin perder nessa região e iniciando um panic sell. Se isso acontecer, esteja muito longe das altcoins. 30% das altcoins? Tudo 30% da carteira em altcoins? Tudo bem, porque isso não é uma grande quantidade, isso não vai fazer com que você devolva 50% do valor da sua carteira para o mercado. 30% é aceitável, então escolha bem as altcoins que você vai carregar nesse momento, sabendo que elas vão se desvalorizar nesse momento, mas a maior parte do seu capital ela deve estar em Bitcoin. E olha só, dentro desses 30%, considere os Ethers que você tem também. Legal? Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Eu lhe desejo um excelente final de semana e eu te vejo de volta aqui no canal na segunda-feira que vem. Forte abraço, tamo junto e valeu!